Em um canto tranquilo do majestoso palácio de Kensington, uma descoberta surpreendente abalou os alicerces da realeza britânica, revelando um presente secreto da falecida princesa Diana, destinado à filha de Catherine. A comovente revelação provocou lágrimas incontroláveis na rainha Camila, desencadeando uma enxurrada de perguntas. Teria sido inveja ou algo muito mais profundo que comoveu Sua Majestade? Acompanhe-nos enquanto desvendamos o conteúdo deste misterioso presente e as razões por trás do turbilhão de emoções de Camila. Em uma manhã tranquila no Palácio de Kensington, com os corredores banhados pela serena luz do sol, a princesa Catherine, ainda se recuperando de recentes problemas de saúde, decidiu se retirar para uma área mais isolada. Lá, ela se dedicou a examinar alguns pertences pessoais que guardavam memórias de sua vida antes de sua união com a família real. Entre esses objetos, cuidadosamente guardados e longe do olhar público, estavam algumas posses da princesa Diana. Enquanto revisava os tesouros do passado, um objeto chamou poderosamente sua atenção. Um antigo porta-joias, desgastado pelo tempo e aparentemente intocado por anos. Catherine o abriu com cautela, esperando encontrar em seu interior bugigangas antigas. No entanto, o que ela encontrou a deixou sem fôlego. Uma carta, escrita com uma caligrafia delicada que ela reconheceria em qualquer lugar. As palavras em tinta azul clara na frente eram inconfundíveis. Para minha futura neta. Catherine sentiu sua respiração parar por um instante. Com as mãos trêmulas, ela desdobrou a missiva. A carta, elegante e profundamente emotiva, estava escrita com a letra inconfundível de Diana. Suas palavras transbordavam calor e anseio, uma mensagem de uma avó que nunca conheceria sua neta. Diana expressou seus sonhos, suas preocupações e suas aspirações para a jovem que ela só podia imaginar. Uma frase em particular ressoou com uma força avassaladora. Se por acaso estiver lendo isso, desejo que tenha a liberdade de ser mais do que apenas uma princesa. Essa declaração impactou Catherine no mais profundo de seu ser. Suas mãos tremiam enquanto ela segurava o papel, e as lágrimas brotavam incontroláveis de seus olhos. Esta carta era muito mais do que tinta no papel. Era um testamento de uma mulher que um dia se sentiu presa pelas responsabilidades, estendendo uma mão de amor para o futuro. Ao lê-la, Catherine sentiu uma transformação interna. Ela compreendeu que era mais do que uma rainha e uma mãe. Era uma ponte, conectando o passado com o futuro. Diana, que partiu cedo demais, e Charlotte, que estava apenas começando sua jornada na vida. Mas o porta-joias guardava mais surpresas. Debaixo de uma camada de veludo macio, algo brilhante chamou a atenção de Catherine. Ao remover o tecido, ela encontrou um broche sem igual. Uma gema de um azul profundo no centro, cercada por diamantes de estilo antigo, irradiava uma beleza e elegância meticulosas. A safira brilhava com um esplendor cativante, transmitindo uma sensação de tranquilidade e força ao mesmo tempo. Os historiadores do palácio acreditavam que esta peça em particular havia se perdido para sempre. Nunca havia sido exibida publicamente nem documentada em nenhum registro real. Alguns especulavam que havia sido destruída em um incêndio ou roubada durante o período tumultuado da vida de Diana. No entanto, sempre esteve lá, segura, um fato verdadeiramente incrível. Especialistas descobriram mais tarde que o broche havia pertencido originalmente à avó de Diana, Lady Cynthia Spencer. No entanto, seu design era diferente das joias reais típicas usadas em ocasiões de estado formais. Este broche não era destinado à exibição. Foi criado com um propósito específico, para alguém em um futuro distante. Nos círculos do palácio, circulavam rumores de que Diana havia encomendado este broche sob medida durante um dos momentos mais vulneráveis de sua vida. Apesar de ser vista como um símbolo pelo mundo, ela se sentia incrivelmente isolada. No entanto,
ela se agarrou à esperança de um futuro melhor. Ela queria deixar uma parte de si mesma, não para seus filhos, mas para uma neta que ainda não havia nascido. Embora o broche tenha retornado ao palácio, ele não está mais escondido. Ele é guardado com segurança em um cofre constantemente vigiado. A memória do broche perdura, e há planos para seu futuro. Ele será entregue à princesa Charlotte em seu 18º aniversário como um presente oficial. Este broche não é apenas uma relíquia da família real, mas também um símbolo que conecta o passado com o futuro de uma maneira profundamente significativa. Quando esse momento chegar, será mais do que uma simples celebração. Será um instante transcendental na história da família real. Para além da riqueza material de ouro e joias, o presente será de amor, legado e esperança. Uma promessa cumprida através das gerações. O broche recém-descoberto, um presente da princesa Diana para a princesa Charlotte, é muito mais do que uma joia. Ele representa uma ponte entre uma avó que enfrentou imensos desafios e uma neta com a oportunidade de forjar seu próprio caminho. É uma peça de incalculável valor sentimental, esperando o momento perfeito para demonstrar que até os objetos mais pequenos podem encerrar um significado transcendental. Mas o que levou Diana a deixar uma mensagem tão comovente para a futura princesa? Como foi sua vida dentro dos muros palacianos? A história de Diana e a realeza é um relato complexo de amor, lutas e profundos laços. Diana e a família real. Uma relação complexa. A experiência da princesa Diana com a família real foi marcada por altos e baixos dramáticos. Inicialmente, a rainha Elizabeth II via Diana com bons olhos, dada sua criação aristocrática, acreditando que isso facilitaria sua transição para a vida real. A rainha, pragmática e tradicional, pensou que Diana simplesmente precisaria de tempo para se adaptar. No entanto, com o tempo, tornou-se evidente que a expressão emocional de Diana contrastava drasticamente com a compostura mais reservada da rainha. Diana era aberta com suas emoções, especialmente quando se sentia aflita, enquanto a rainha havia sido ensinado a ocultar seus sentimentos e manter a calma. Essa diferença fundamental criou uma barreira significativa entre elas. Diana frequentemente não conseguia conter o choro quando a pressão a superava, uma reação que confundia a rainha. Diana buscava orientação e consolo, mas suas personalidades opostas dificultaram uma verdadeira conexão. A repentina morte de Diana mergulhou a nação em profunda dor, e a aparente compostura inicial da rainha foi percebida por muitos como frieza ou indiferença. As pessoas devastadas ansiavam por uma reação mais emotiva da monarca. Não foi até um emocionante discurso proferido na véspera do funeral de Diana que a rainha revelou suas verdadeiras emoções, elogiando Diana como uma mulher notável e talentosa, dissipando as dúvidas sobre seu afeto. Um casamento marcado pela obsessão e infidelidade. O primeiro encontro entre Diana e o príncipe Charles aconteceu em 1977, quando ela tinha 16 anos e ele 29. Charles se sentiu cativado por sua personalidade vivaz e atraente. Por volta de 1980, Charles se sentia pressionado a se casar com uma jovem aristocrática adequada e virgem, e Diana parecia se encaixar perfeitamente nesse perfil. A relação deles se tornou séria depois que se reencontraram na casa de um amigo. No entanto, mesmo antes de se casarem, Charles mantinha contato com sua ex-namorada, Camilla Parker Bowles, que já era casada. Diana sentia-se profundamente desconfortável com essa relação, um desconforto que se transformaria em uma dolorosa suspeita. Charles, por sua vez, sentia ciúmes da atenção excessiva que Diana recebia do público. As multidões se aglomeravam para ver Diana, e se por acaso vissem Charles em seu lugar, a decepção era palpável. O casamento deles, desde o início,
foi repleto de problemas. Tanto Diana quanto Charles se envolveram em infidelidades e suas tentativas de reparar a relação foram infrutíferas. Em dezembro de 1992, o casal decidiu se separar, pondo fim a um conto de fadas que havia se desmoronado diante dos olhos do mundo. Após o trágico falecimento de Diana, foi Charles quem ajudou as irmãs da princesa a trasladar seu corpo de volta de Paris, um gesto que, para muitos, mostrou um vislumbre de reconciliação póstuma. O apoio e as críticas do príncipe Philip. O príncipe Philip, pai de Charles e um dos poucos membros da realeza que se casou com a família em vez de nascer nela, compreendia profundamente os desafios que Diana enfrentava com a vida real e suas regras estritas. Nos momentos mais difíceis de seu casamento, o príncipe Philip tentou ajudá-la e apoiá-la. Em cartas de 1992, Philip ofereceu sua assistência e orientação para lidar com os problemas conjugais. Embora confessasse que não era a pessoa mais qualificada para dar conselhos sobre relacionamentos, Diana apreciou suas tentativas. Ela respondeu com carinho às suas cartas, concluindo-as com palavras doces e afeto. No entanto, o relacionamento deles não esteve isento de altos e baixos. Mais tarde, revelou-se que Philip também escreveu 2 cartas críticas a Diana. Em 1994, um especialista real esclareceu que Diana chegou a ver Philip como excessivamente crítico, particularmente porque ele priorizava a reputação da família real acima de sua felicidade pessoal. Diana e Camila. O início de uma complexa relação. A relação entre Diana e Camila começou de forma aparentemente normal. Diana via Camila simplesmente como uma amiga de Charles. Camila, inclusive, compareceu a um dos primeiros eventos públicos de Diana e Charles como casal em 1980. No entanto, só depois que Diana e Charles ficaram noivos é que Charles revelou a Diana seu relacionamento prévio com Camila. Esta confissão acendeu as suspeitas de Diana, que se intensificaram quando ela descobriu uma pulseira que Charles havia encomendado para Camila, gravada com seus apelidos especiais, Fred e Gladys. Diana relataria mais tarde um confronto que teve com Camila sobre o assunto. Em uma festa, Diana confrontou Camila sobre seu relacionamento com Charles, mas apesar de sua corajosa intervenção, o romance clandestino continuou, deixando uma profunda ferida no coração da princesa do povo. Apesar da tristeza que frequentemente a cercava, Diana encontrou consolo e alegria em seu vínculo com Sarah Ferguson, a duquesa de York. Eram parentes distantes e amigas desde a infância, e sua amizade se fortaleceu durante a adolescência. Diana, inclusive, desempenhou um papel crucial na entrada de Sarah para a família real ao organizar que ela se sentasse junto ao príncipe Andrew, em um almoço em 1985. Sem saber, Diana acendeu o romance que as levaria ao casamento um ano depois. Uma vez que Sarah se juntou à família real, ela e Diana formaram uma equipe inquebrável, apoiando-se mutuamente através dos desafios da vida na realeza. Sua amizade foi um refúgio em meio à tempestade, um testemunho da importância da conexão humana em um mundo frequentemente solitário e regido pelo protocolo. A vida de Diana. Além do conto de fadas. Além do conto de fadas, a vida da princesa Diana dentro dos muros palacianos foi um turbilhão de emoções, amizades e conflitos que a moldaram até o fim. Seu broche secreto, destinado à princesa Charlotte, é um símbolo de esperança, um legado que só ganha pleno sentido ao compreender o complexo mosaico de relações que definiram a existência de Diana. Desde a proximidade de seus filhos até as tensões com membros da realeza, desvendamos os laços que marcaram a princesa do povo. A complexa amizade com Sarah Ferguson. A cumplicidade entre Diana e Sarah Ferguson era inegável. Seu vínculo ficou patente durante uma viagem de esqui em 1987, quando protagonizaram uma sessão de fotos lúdica na neve, provocando sorrisos entre os fotógrafos, embora não tanto entre seus maridos.
No entanto, esta amizade forjada na camaradagem da vida real enfrentou sérias dificuldades. A mídia frequentemente as confrontava, criando a impressão de uma competição constante. Diana, adorada pelo público por sua beleza e elegância, viu como Sarah era mais favorecida pela família real. Eventualmente, o relacionamento delas desmoronou. Sarah suspeitou que Diana havia vazado informações sobre sua escapada privada após seu divórcio. A situação deteriorou-se ainda mais quando Diana cessou toda a comunicação com Sarah depois que esta última mencionou em sua autobiografia ter desenvolvido problemas nos pés por usar os sapatos de Diana. Tragicamente, no momento do falecimento de Diana, elas estavam havia 1 ano sem se falar. Um final melancólico para uma amizade que prometia ser eterna. O legado de amor de Diana com seus filhos. Para Diana, seus filhos, os príncipes William e Harry, eram o epicentro de sua vida. Ela, possuidora de um vínculo especial com as crianças, propôs-se a criar seus meninos com um amor, um cuidado e uma independência incomuns para os filhos reais de gerações anteriores. Em um documentário de 2017, 20 anos após sua trágica morte, o príncipe William confessou que pensa em sua mãe quase diariamente. Ele relembrou sua personalidade vivaz e como ela se certificou de que seus filhos soubessem que a vida era muito mais do que o palácio. Diana ansiava que seus filhos experimentassem a vida fora da bolha real, por isso os levou em ônibus públicos, a parques de diversões e até mesmo ao McDonald's. Ela queria que eles vissem como as pessoas comuns viviam e encontrassem alegria nas coisas simples. Diana se esmerou para que seus filhos soubessem que eram amados incondicionalmente. Ela ensinou William a viver livremente, sem se preocupar com o que o futuro traria. Sua orientação os ajudou a ambos a estarem mais conectados com o mundo. Harry, por sua vez, falou da profunda conexão que sentia com sua mãe. Ele relembrou seu brincalhão senso de humor e como ela adorava trazer alegria aos outros. Segundo Harry, ela o aconselhava a se divertir, mas também a ter cuidado para não se meter em problemas. Ele recordava com carinho seus calorosos abraços, como ela o levantava e o apertava fortemente. Mesmo com o passar do tempo, ele conseguia recordar vividamente a reconfortante sensação de seus abraços. Eles levaram seu amor consigo mesmo após a partida dela. A repentina morte de Diana, em 1997, quando William tinha 15 anos e Harry 12, lhes causou uma imensa dor pela perda de sua mãe em uma idade tão precoce. Harry tem expressado em múltiplas ocasiões que anseia por sua presença todos os dias. A princesa Anne e Diana eram mulheres de mundos muito diferentes. Anne desfrutava de passeios tranquilos pela natureza, vestia roupas simples e levava uma vida discreta. Manteve o mesmo penteado por mais de 50 anos e valorizava a sua privacidade acima de tudo. Diana, por outro lado, amava o burburinho da cidade, vestia glamourosos vestidos e socializava incessantemente. Tornou-se um ícone da moda e uma das mulheres mais fotografadas globalmente. No entanto, elas compartilhavam algumas semelhanças. Ambas estavam profundamente comprometidas com o trabalho caritativo. A princesa Anne dedicou grandes esforços à sua obra e foi até considerada para um Prêmio Nobel da Paz em 1990 por seu trabalho com a Save the Children. Assim como Diana, desejava que seus filhos, Zara e Peter, tivessem uma vida normal, chegando Anne a recusar títulos reais para eles. Apesar desses valores compartilhados, o relacionamento delas nunca floresceu. Segundo numerosos informantes da realeza, Anne via Diana como infantil e excessivamente emocional. Suas conversas costumavam ser desconfortáveis. Em resposta, Diana começou a evitar a irmã de seu marido. A situação deteriorou-se quando Diana decidiu não comparecer ao batizado da filha de Anne, alegando ter muitos compromissos. Essa escolha ampliou a lacuna entre elas, e o vínculo nunca melhorou,
deixando uma relação marcada pela distância e pelo mútuo receio. Lealdade versus confidência. Diana mantinha uma relação complexa com a princesa Margaret, a irmã mais nova da rainha Elizabeth. Inicialmente, Margaret sentia afeto por Diana, pois ela mesma havia experimentado ser o centro da atenção pública. Margaret conseguia identificar-se com os desafios que Diana atravessava e ofereceu apoio e conselhos durante os difíceis momentos de seu casamento com o príncipe Charles. No entanto, o apoio de Margaret a Diana desvaneceu-se abruptamente após a infame entrevista que Diana concedeu ao programa Panorama da BBC em 1995. Embora Diana não mencionasse nomes específicos, suas palavras foram interpretadas como uma crítica direta à família real. Margaret, que sempre fora uma ferrenha defensora da monarquia, sentiu-se pessoalmente atacada. Sua lealdade à rainha era sua prioridade máxima. Após a entrevista, Margaret cortou completamente o contato com Diana. Destruiu todas as cartas que Diana lhe havia enviado e nunca mais falou com ela. No funeral de Diana, um gesto que comoveu muitos, Margaret não inclinou a cabeça ao passar o caixão, um símbolo de sua inabalável lealdade à coroa acima de qualquer vínculo pessoal. A rainha-mãe. Uma relação complexa. A rainha-mãe manteve uma relação complexa com Diana. Antes de Diana se casar com Charles, a rainha-mãe era boa amiga da avó de Diana, Lady Fermoy, uma amizade que durou mais de 30 anos. Alguns especularam que ambas estiveram envolvidas na organização do casamento de Diana com Charles, enquanto Lady Fermoy, curiosamente, acreditava que Diana não seria capaz de lidar com os rígidos protocolos reais e as incomuns tradições. No início, a rainha-mãe foi gentil com Diana, compreendendo o quão difícil era para uma jovem se adaptar à vida real. Um gesto de calor em um mundo de fria etiqueta. O legado de Diana, lições e revelações. A vida da princesa Diana no seio da realeza foi um emaranhado de contrastes, afetos e conflitos que a moldaram profundamente. Além de seu carisma público, a princesa do povo enfrentou desafios pessoais e tensões internas no palácio, aprendendo lições difíceis ao longo do caminho. Agora, uma mensagem oculta destinada à princesa Charlotte desencadeou uma onda de emoções em Catherine, a atual princesa de Gales, revelando o poder duradouro de um legado forjado na adversidade. Apesar da inicial cortesia da rainha-mãe para com Diana, a relação delas se complicou por sua inabalável proximidade e favoritismo para com o príncipe Charles. Diana, consciente disso, sentia-se ferida ao perceber que Charles valorizava mais as opiniões de sua avó e sua mãe do que as suas próprias. Essa dinâmica a mergulhou em uma sensação de isolamento, sentindo que sua voz não tinha peso em seu próprio casamento. Paradoxalmente, após a trágica morte de Diana, essas duas mulheres, tão diferentes em vida, viram-se estranhamente unidas na morte. Por não existirem protocolos funerários específicos para uma pessoa tão jovem como Diana, o palácio recorreu aos planos funerários elaborados para a própria rainha-mãe. A rainha-mãe viveria quase 5 anos mais, falecendo em 2002, na venerável idade de 101 anos. Mas Diana teve o primeiro grande funeral com preparativos pensados para outra pessoa, um eco inquietante de como sua vida foi, muitas vezes, vivida sob a sombra das expectativas alheias. A antipátria por Princess Pushy, Diana sentia uma profunda aversão pela princesa Michael de Kent, a quem percebia como orgulhosa e problemática devido ao seu comportamento snob. Numerosos membros da realeza a apelidaram de Princesa Ambiciosa, Princess Pushy, um apelido supostamente cunhado pela própria princesa Anne. Diana, em sua inteligência mordaz, também se referia a ela como a comandante U-Boat, um apelido carregado de um significado sinistro. Em 1985, revelou-se que o pai da princesa Michael havia sido um oficial de alto escalão na SS e tinha apoiado os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.
Embora a princesa Michael tenha afirmado desconhecer o passado de seu progenitor, a revelação desencadeou uma enorme controvérsia e manchou sua imagem pública. Ao longo dos anos, a princesa Michael foi alvo de críticas por comentários ofensivos. Um incidente particularmente grave a implicou supostamente dizendo a um grupo de comensais negros para voltarem para suas colônias, embora ela tenha negado veementemente a acusação. Também foi apontada por ter nomeado duas ovelhas negras em homenagem às tenistas Venus e Serena Williams, um gesto amplamente considerado como racista. Essas ações a tornaram impopular, e Diana, com seu forte senso de justiça, não tolerava tal comportamento. A animosidade entre ambas era palpável, um reflexo dos valores diametralmente opostos que as definiam. Diana encontrou inúmeros obstáculos enquanto vivia no palácio. Certos membros da família real, como a princesa Anne e a princesa Margaret, estavam firmemente comprometidas com a tradição e desaprovavam as atitudes mais modernas de Diana. Por outro lado, figuras como a rainha-mãe e a princesa Michael tinham pontos de vista contraditórios sobre ela. Essas relações tensas contribuíram para que Diana se sentisse cada vez mais sozinha e isolada. Apesar de enfrentar desafios constantes, Diana manteve sua dignidade e confiança. Dedicou-se apaixonadamente aos seus filhos e às suas obras filantrópicas. Utilizando seu status de celebridade, sensibilizou o público sobre temas cruciais e desafiou as normas reais ao expressar abertamente seus sentimentos em público. Muitos admiraram sua autenticidade, embora alguns na família real desaprovassem sua abordagem. O legado de Diana. Lutas e triunfos no palácio. O tempo de Diana na família real foi muito mais do que eventos glamourosos e atenção midiática. Ela enfrentou lutas pessoais e tensões dentro do palácio, aprendendo lições difíceis ao longo do caminho. Embora seu carisma a tenha tornado querida pelo público, nem todos no palácio se conectaram com ela. Apesar de enfrentar desafios e nem sempre se sentir aceita, Diana se manteve fiel ao seu autêntico eu até sua morte. É por isso que ainda hoje ela é lembrada com tanta admiração. Diana, sem dúvida, teve dias difíceis durante seu tempo no palácio, mas seu espírito indomável e seu imenso coração sempre a fizeram merecedora do amor e do respeito de milhões. A conexão emocional de Catherine com Diana. Catherine tem experimentado muitos momentos difíceis desde que se juntou à família real, mas nada poderia tê-la preparado para o que ocorreu aquela noite no Palácio de Kensington. Foi um instante íntimo e profundamente emotivo. Ao encontrar o broche e a carta, ela ficou sem palavras. Tremia, e seus olhos se encheram de lágrimas, não apenas de tristeza, mas de algo muito mais profundo. Pediu para ficar a sós e as portas se fecharam para todos. O quarto ficou em silêncio, as cortinas fechadas e a atmosfera carregada de intensos sentimentos. Catherine permaneceu sentada em silêncio atrás dessas paredes, segurando a carta com força. Ela havia sido escrita por uma mulher que nunca conhecera pessoalmente, mas com quem sempre sentira um laço invisível. Diana, a ex-princesa de Gales, havia compartilhado seus pensamentos naquelas páginas anos atrás. Agora estavam em posse de sua nora, uma mulher que enfrentava seus próprios desafios com coragem e compostura. Catherine não só lidava com as responsabilidades de ser membro da realeza, mas também enfrentava um problema de saúde que lhe cobrara um alto preço, tanto física quanto emocionalmente. Ela se sentia exausta e esgotada. Então, do nada, ela recebeu uma carta de Diana, comovente e impactante. Falava de amor, de sonhos e do desejo de que seu legado fosse valorizado. Este momento significou mais para Catherine do que as palavras poderiam expressar. O centro das atenções não era o broche, apesar de sua rica história. Não se tratava de cumprir as expectativas reais. Tudo girava em torno da formação de uma conexão,
Uma mulher estendendo a mão para outra através do tempo. Ambas compartilhando o mesmo título, as mesmas pressões e o mesmo amor por seus filhos. As palavras de Diana pareceram elevar o espírito de Catherine. Ela as abraçou não como uma princesa, mas como uma mãe, uma esposa, uma mulher navegando por um mundo exigente. O pessoal do palácio relatou mais tarde que Catherine não apenas chorou, mas experimentou uma transformação. Algo profundo dentro dela mudou. Passou horas com a carta, absorvendo cada palavra. O que começou como tristeza se tornou uma revelação. Parecia que Diana não só lhe havia deixado uma mensagem, mas também uma luz guia para seu próprio caminho. Um farol de esperança que brilharia nos anos vindouros. Os dias que se seguiram à surpreendente descoberta da carta e do broche da princesa Diana foram testemunhas de uma profunda transformação na princesa Catherine. Uma mudança que não só a fortaleceu, mas que desencadeou uma tempestade inesperada nos corredores do poder real, revelando que nem todos na realeza estão prontos para que a verdade venha à tona. Nos dias posteriores ao achado, aqueles mais próximos da princesa Catherine notaram uma mudança palpável nela. Uma tranquila determinação brilhava em seus olhos, uma graça suave em seus movimentos e um renovado sentido de propósito. Voltou a escrever, não declarações oficiais, mas seus pensamentos e sonhos mais íntimos. Desempenhou um diário que havia deixado esquecido e começou a escrever uma carta à sua filha, a princesa Charlotte. Isso não era simplesmente uma resposta à missiva de Diana. Era algo muito mais profundo. Uma continuação, uma promessa e uma conexão inquebrável entre três mulheres que abrangiam três gerações. Uma que havia partido, outra que se recuperava e uma que começava a florescer. A carta de Catherine era honesta e sincera, centrada em temas como a força, o medo, a esperança e o amor, para além da realeza ou das formalidades. Nela, ela derramou seu coração por completo. Falou da experiência de viver sob o escrutínio público, de receber tanto elogios quanto críticas e de suportar lutas pessoais em silêncio. Explicou o quão difícil é ser visível sem ser verdadeiramente compreendida. Ela escreveu para Charlotte: não como alguém que se tornará rainha, mas como uma mãe que prepara sua filha para um mundo que exigirá tanto elegância quanto bravura. Catherine arquitetou um plano que só compartilhou com alguns poucos. Sua intenção é entregar ambas as cartas e o broche a Charlotte quando ela completar 18 anos. Isso não será um simples presente, mas uma herança imperecível que conecta os sonhos de Diana, a força de Catherine e o futuro de Charlotte. Juntas, as cartas conterão as verdadeiras histórias pessoais e significativas de suas vidas. Nenhum título real poderá descrever a poderosa conexão entre essas mulheres. As histórias midiáticas não poderão alterá-la. A tradição não poderá silenciar suas vozes. Tudo começou com uma noite emotiva em um ambiente sereno e floresceu em uma relação duradoura. A carta de Diana ajudou Catherine a obter clareza, e a carta de Catherine empodera Charlotte para erguer sua voz quando estiver pronta. Embora este momento tenha trazido um profundo significado para Catherine e sua família, o palácio não estava preparado para o que havia sido encontrado. E nem todos dentro desses salões reais queriam que viesse à tona. A reação da Rainha Camila e o passado que retorna. O momento em que a Rainha Camila soube que havia perdido a coroa de corações foi um antes e um depois. Ao tomar conhecimento da descoberta da carta selada e do broche de Diana, ela sentiu que algo se agitava em seu interior. Não foi apenas espanto ou curiosidade. Foi uma ira profunda e fervente. Este não era um dia qualquer na família real. Era um dia que trazia consigo memórias dolorosas e lembrava a Camila um passado que havia tentado apagar. A presença de Diana se fazia sentir mais uma vez, não fisicamente, mas em memórias, emoções e espírito. E essa presença afetou profundamente a rainha consorte.
Os funcionários do palácio descrevem um momento tenso e inesquecível. Após receber a informação, Camila dirigiu-se rapidamente a uma reunião com o rei Charles. Parecia apressada, falou com brusquidão e não conseguiu esconder sua fúria. Testemunhas afirmam que seus olhos refletiam frustração. Não houve um cumprimento amigável, nem um sorriso educado, apenas uma pergunta dura e cortante. Por que essa informação não foi destruída? A Camila não importavam um broche brilhante, nem uma carta antiga escondida em uma caixa. Não se tratava das joias ou da tinta. Tratava-se de todo o esforço que havia empenhado em virar a página, em deixar para trás um passado que agora retornava com mais força do que nunca. A memória de Diana já não era apenas uma tênue presença. Havia se tornado novamente o centro das atenções. Camila havia suportado uma jornada árdua para chegar aonde está agora. Enfrentou fofocas e críticas, com muitos a vendo como uma intrusa que causou o sofrimento de Diana. Apesar de ter se tornado rainha, ela sabia que Diana ainda ocupava um lugar especial no coração das pessoas. Em um momento em que Camila pensou que havia superado o passado, tudo mudou abruptamente. Quando Catherine foi vista segurando a carta e a joia de Diana com lágrimas nos olhos, a reação da mídia foi explosiva. As notícias se espalharam rapidamente e os jornais se encheram de manchetes comoventes. A mensagem de Diana ressoou em uma nova geração, e Catherine, agora muito popular entre o público, tornou-se o elo entre o passado e o futuro. O impacto da imagem foi impossível de ignorar. Camila sentiu-se ferida por algo mais do que a atenção midiática. O apoio do público voltou-se completamente para Catherine. Enquanto o afeto continuava sendo para Diana, em vez de reconhecer o progresso da rainha consorte, a nação se concentrou em lamentar a princesa Diana e admirar a mulher que continuava seu legado. Camila, apesar de ser rainha e de ter servido por muito tempo, sentiu a dor da rejeição. Percebeu que sua reputação perante a opinião pública continuava frágil. Além disso, sentiu-se eclipsada em comparação com Catherine, que, sem esforço, ganhou a admiração da nação, assim como Diana no passado. A decepção de Camila transformou-se em preocupação quando, em particular, ela solicitou um exame exaustivo de todos os artigos relacionados a Diana que ainda estavam conservados nos arquivos reais. Isso não era para o público ver, mas para exercer controle sobre a situação. Uma tentativa desesperada de conter o ressurgimento do fantasma de Diana. O ressurgimento do legado de Diana e a tensão no palácio. A tranquilidade do palácio de Kensington foi perturbada pelo ressurgimento de um legado silente, o da princesa Diana. O que começou como um momento íntimo para a princesa Catherine, ao descobrir a carta e o broche de Diana, desencadeou uma tensão palpável nos salões reais, confrontando a rainha Camila com o fantasma de um passado que ela acreditava ter enterrado. A coroa de corações, antes cingida por Diana, parece agora pousar, sem buscar, sobre a cabeça de Catherine, desencadeando uma batalha silenciosa pela adoração pública. Após a emocionante descoberta, a mudança na princesa Catherine foi evidente. Uma determinação serena em seu olhar, uma graça sutil em suas ações e um renovado sentido de propósito. Essa mudança, orgânica e sem esforço, começou a ser tema de conversa nos círculos mais íntimos do palácio. Alguns dos assistentes de maior escalão sussurravam sobre sua crescente popularidade, chegando até a dizer que ela era muito querida, muito serena, muito similar a Diana, e o mais desconcertante, sem sequer tentar. Catherine não busca a atenção, nem persegue o amor. Ela simplesmente vive sua vida com autenticidade, cuida dos outros e demonstra uma força interior inquebrável. Devido à sua elegância natural, o público se voltou para ela, a respeita e confia cegamente em sua figura. Esse fenômeno tem sido profundamente frustrante para a rainha Camila, que dedicou anos a aprender as regras, proteger sua reputação e suportar o escrutínio constante.
Camila não vê essa conexão com o público como um vínculo, mas como um perigo, um doloroso lembrete de que os títulos podem ser concedidos, mas o amor, o verdadeiro amor do povo, deve ser conquistado, e esse amor não lhe pertence. Uma nova atmosfera no palácio. O impacto do legado de Diana. A cada dia, desde o achado da carta, o palácio parece ter uma nova atmosfera, um estado de espírito alterado. O que começou como um momento pessoal para Catherine se tornou algo muito maior do que o antecipado. Não se trata apenas de uma nota de uma sogra ou de um broche herdado. Trata-se das profundas emoções que o cercam. Simboliza o amor e a importância do legado familiar. E nesse instante, a admiração do público se deslocou de uma rainha para outra. O rei Charles, a equipe e, especialmente Camila, não podem fingir que isso não está acontecendo. Todos notaram como as pessoas direcionam seus olhares para a mulher que lhes lembra uma época em que o amor era mais importante do que seguir os deveres reais. Em última análise, o broche e a carta são mais do que simples tesouros familiares. Representam qualidades importantes como a honestidade, a emotividade e a autenticidade, valores profundamente apreciados pelo público. Diana usou uma coroa de corações no passado, e agora Catherine, sem saber, continua esse símbolo. A rainha Camila, no ápice de sua autoridade, pode sentir que está perdendo o controle mais uma vez. Desta vez, a atenção não se deve a um escândalo ou a artigos de imprensa, mas à lembrança. Deve-se ao afeto. Deve-se a Diana e à força interior de uma mulher que não precisou falar para causar um impacto. Duas rainhas, uma coroa do povo, a guerra silenciosa. O que começou como uma mensagem oculta de uma mãe para uma neta desencadeou uma guerra silenciosa entre a rainha atual e a futura. Duas rainhas, uma coroa do povo. Em entrevistas ou discursos, elas nunca discutem isso abertamente. Mas dentro do palácio, existe uma crescente divisão entre a rainha Camila e a princesa Catherine. Apesar de seus sorrisos, cumprimentos e adesão ao protocolo em público, há uma tensão tácita entre elas por trás de sua fachada impecável que nem as cerimônias mais elaboradas podem ocultar. Camila esperou muito tempo por sua posição. Ao longo dos anos, suportou críticas, o silêncio e olhares de julgamento. Agora, como rainha ao lado do rei Charles, parece ter alcançado tudo o que desejava, ao menos em teoria. No entanto, há algo que ainda lhe falta: o genuíno amor público que Catherine recebe sem esforço. Catherine não busca a validação dos outros, não tenta eclipsar ninguém. Em vez disso, ela irradia uma calidez que evoca memórias de alguém inesquecível. Quando usa as joias de Diana ou interage carinhosamente com seus filhos, o público vê o vínculo entre elas. Não comparam de maneira negativa, mas recordam com carinho, uma nostalgia que traz de volta todos os sentimentos associados à querida princesa. Camila está experimentando um tipo de amor por Catherine que lhe é familiar, que a lembra do amor que tentou ignorar durante anos. Ela expressou suas frustrações ao rei Charles sobre a crescente proeminência da memória de Diana. Ver Catherine brilhar discretamente nesse foco de atenção faz com que Camila se sinta invisível mais uma vez. Charles se debate entre duas mulheres ao perceber a importância de ambas em sua vida. Ele ama profundamente Camila, mas também percebe o quanto o público adora Catherine. O afeto do público por Catherine desempenha um papel fundamental na formação da imagem da família real. O futuro da monarquia pode não depender apenas da pessoa que se tornar rei ou rainha, mas também de quem capturar os corações das pessoas dentro do palácio. Parece uma batalha silenciosa, travada não pelo poder, mas pelo legado. O quarto secreto de Diana e o mistério do broche. Nas profundezas do Palácio de Kensington, existe um quarto secreto do qual pouquíssimas pessoas têm conhecimento. Esta sala carece de câmeras, luzes brilhantes ou registros detalhados.
é um espaço de silêncio absoluto, conhecido por abrigar pertences reais privados. Um tesouro particular era o broche da princesa Diana. Junto com uma comovente carta, esses objetos foram cuidadosamente guardados por muitos anos em um lugar que parecia congelado no tempo. Segundo documentos reais recentes, o broche foi separado para armazenamento sem especificar a quem, no ano de 2003. Um mistério que adiciona outra camada de intriga à já complexa história da princesa do povo e seu eterno legado. A comoção desencadeada pelo achado da carta e do broche da princesa Diana não cessou. Longe de apaziguar, as revelações se multiplicam, transformando o palácio em um caldeirão de especulações e uma redefinição do legado da princesa do povo. Um arquivista real aposentado revelou a existência de cápsulas do tempo secretas criadas por Diana, não para a história pública, mas como um mapa emocional para futuras gerações. O broche, descoberto depois que a investigação sobre a morte de Diana concluiu 2 anos antes, tornou-se um símbolo poderoso. Alguns especulam que seu ocultamento foi uma estratégia do rei Charles para desviar o escrutínio enquanto reconstruía sua reputação e preparava seu futuro com Camila. Outros sugerem que foi um gesto de afeto de antigos funcionários de Diana, que talvez anteciparam que seria descoberto por alguém significativo no futuro, e foi Catherine quem, finalmente, se tornou essa pessoa. Cápsulas do tempo, o legado pessoal de Diana. No entanto, o broche não era a única coisa que Diana havia deixado para trás. Um arquivista real aposentado, que trabalhou para o palácio, revelou recentemente que Diana havia criado cápsulas do tempo. Estas não eram destinadas ao público nem aos livros de história. Eram, em essência, pequenos conjuntos de memórias que continham sua caligrafia, seus pensamentos e suas emoções. Cada cápsula incluía cartas, fitas e objetos pessoais, tudo cuidadosamente selado, esperando por alguém que pudesse apreciar seu significado. A intenção de Diana não era criar controvérsia, mas sim oferecer uma guia àqueles que empreendessem uma jornada real similar à sua. Essa descoberta alterou completamente a situação dentro do palácio. As conversas nos círculos internos mudaram, surpreendendo aqueles que faziam parte deles. O achado do broche e da carta, discretamente, havia levado a algo muito maior. Há rumores sobre outras caixas e objetos que foram ocultados em anos passados, possivelmente durante as renovações do palácio no início da década de 2000. Alguns especulam que esses objetos poderiam ter sido transferidos do Palácio de Kensington para outras propriedades reais como Balmoral ou Sandringham, onde seriam mantidos longe do olho público. Atualmente, existe um senso de urgência entre o pessoal da família real enquanto procuram e protegem qualquer objeto do passado da princesa Diana que possa ajudar a preservar seu legado. Sua memória já não é apenas uma presença tênue, mas uma voz forte que está atraindo atenção. Isso tem inquietado algumas pessoas, particularmente aqueles que queriam deixar para trás o impacto de Diana. Catherine ficou chocada ao encontrar o broche, mas o interpretou como um sinal significativo. A mensagem não era controladora nem impositiva, mas lhe dava um sentido de direção. Ler as palavras de Diana e segurar o broche fez Catherine se sentir diferente. Ela começou a ver o passado sob uma nova luz e pôde vislumbrar o futuro com maior clareza. Não se tratava apenas de continuar uma tradição, tratava-se de forjar um novo caminho. No centro desse futuro está a princesa Charlotte, sua filha. Charlotte, ainda em tenra idade, mal começa a compreender o mundo. Sabe que é uma princesa, mas ainda não compreende totalmente as responsabilidades que isso acarreta. Catherine sentiu-se profundamente comovida pela carta de Diana. Uma linha em particular chamou sua atenção: o desejo de que Charlotte tivesse a liberdade de ser mais do que apenas uma princesa. Esse desejo específico permaneceu na mente de Catherine.
Catherine acredita firmemente na ideia de proporcionar à sua filha mais oportunidades do que as mulheres tiveram no passado. Ela visualiza um futuro no qual sua filha Charlotte possa ser ela mesma sem ser definida por rótulos ou pressões para cumprir certos padrões. Isso implica protegê-la do intenso escrutínio, da constante comparação e da pressão de ser sempre impecável. No 18º aniversário de Charlotte, o broche será entregue junto com uma carta escrita por Catherine. Esta carta conectará as palavras de Diana com as de Catherine, criando um forte vínculo entre avó, mãe e filha. Cada voz, influenciada por sua época, oferecerá apoio, otimismo e afeto. O presente não é apenas um símbolo de realeza, mas também de identidade. Serve como um lembrete a Charlotte de que ela herda mais do que uma coroa. Ela herda as aspirações de duas mulheres que queriam que ela se sentisse amada e livre, não confinada. A abóbada, antes um depósito de segredos, transformou-se em uma conexão entre o passado e o futuro, abrangendo tudo. A reação silenciosa do príncipe William. Mas qual foi a reação do príncipe William? O príncipe William tem mantido um silêncio sepulcral em relação à carta e ao broche. Ele não fez declarações públicas, não confirmou nada através dos representantes do palácio, nem insinuou nada em um comunicado oficial. No entanto, sua falta de palavras diz muito. Sua reação silenciosa é poderosa, transmitindo mais do que as palavras jamais poderiam. Quando Catherine entregou a carta e o broche a William, seus entes queridos puderam perceber que algo havia mudado. William permaneceu em silêncio, petrificado enquanto contemplava os objetos que sua esposa lhe havia entregue. O broche, oculto por tanto tempo, agora repousava em suas mãos. Significava mais para ele do que uma simples joia. Nesse momento de silêncio, ele sentiu como se uma parte de sua mãe tivesse retornado a ele, não em lembranças, mas em algo tangível que podia segurar. Ele o segurou por um tempo, sem palavras, mas a expressão de seu rosto transmitia todas as suas emoções. Esse momento particular teve um profundo impacto nele, um eco mudo do amor e da dor que ainda ressoam em seu coração. O legado de Diana, um ponto de virada para William. A descoberta da carta e do broche da princesa Diana desencadeou uma onda de emoções e reacendeu um senso de propósito no príncipe William. Seu silêncio, mais eloquente do que qualquer declaração, revela a profunda ressonância que esses tesouros de sua mãe tiveram nele, marcando um ponto de inflexão na intrincada dinâmica da família real. Este legado tangível não é apenas um lembrete de Diana, mas também redefine o papel de Catherine e a futura direção da monarquia. Apesar da constante necessidade de manter a compostura em público devido aos seus deveres reais, William sempre valorizou a memória de sua mãe. No entanto, esta descoberta repentina revolveu essas emoções mais uma vez. Serviu como um lembrete contundente da presença e influência duradouras de Diana. A importância do passado transformou-se agora em algo intensamente atual. Aqueles que conhecem William de perto acreditam que um forte senso de determinação foi reacendido nele. Ele sente uma profunda urgência de salvaguardar o significado por trás do broche e da carta. Esses objetos não são apenas tesouros reais comuns. Simbolizam uma história que transcende o tempo, infundidos de amor, propósito e memórias. William está ciente disso e, portanto, supostamente tem tomado medidas discretas para garantir sua segurança. Ele quer que não apenas sejam armazenados de forma segura, mas que também sejam tratados com reverência por seu valor sentimental. As coisas ficaram mais complexas agora. William não é mais apenas o filho de Diana. Ele é o futuro rei. Cada decisão que toma é crucial e afetará como as pessoas o perceberão quando ascender ao trono. Ele deve encontrar um equilíbrio entre suas emoções e suas responsabilidades. Compreende que não pode deixar suas emoções ditarem suas ações, mas também não pode ignorá-las completamente.
William demonstrou seu compromisso através de seu silêncio. Ele não teve que falar, porque suas ações falaram por si mesmas. Suas decisões deliberadas, tranquilas e consideradas demonstraram seu compromisso. Um compromisso para salvaguardar não apenas um objeto como um broche ou uma carta, mas o legado da mulher que o influenciou profundamente. Para Diana, suas joias eram muito mais do que objetos brilhantes e luxuosos. Estavam cheias de emoção e significado. Cada peça que usava tinha uma história por trás, mostrando seu profundo amor e conexão com os outros. Sua coleção, desde o icônico anel de noivado de safira até a tiara Lover's Knot, representava força, gentileza e individualidade. Agora, Catherine continua este poderoso legado. Quando Catherine usa essas peças, não se trata apenas de moda. Cada joia lembra as pessoas da princesa Diana. É como se ela ainda se comunicasse através delas, trazendo à memória seus valores e seu caráter. As pessoas veem mais do que uma duquesa ou uma futura rainha. Quando Catherine usa essas peças, veem alguém que honra a memória de Diana com elegância. Catherine não busca a atenção. Ela deixa que as peças falem por si mesmas. Através dessas joias, a presença de Diana continua forte, querida e nunca esquecida. Nem todos no palácio estavam felizes em compartilhar os tesouros. Havia rumores de que Camila queria ficar com alguns objetos em vez de passá-los para Catherine. No entanto, Charles surpreendeu muitos ao entregar as joias mais icônicas de Diana para Catherine, a quem o público via como sua legítima sucessora. Não importava quem tivesse o título mais alto. Tratava-se de quem contava com o apoio do povo. Quando Catherine usa as joias de Diana em público, ela envia uma mensagem clara. Ser da realeza não se trata apenas de ter coroas e viver em palácios. Trata-se de carregar algo sentimental. Cada tiara, anel e broche demonstra que o legado de Diana continua vivo e agora brilha através da força discreta de Catherine em vez de desvanecer. Um futuro emocionante para a princesa Charlotte. No entanto, a história não termina aqui. Já existem planos em andamento para algo mais. Quando a princesa Charlotte completar 18 anos, ocorrerá um evento significativo que alguns acreditam que poderá ser muito emocionante na história real. O broche que Catherine encontrou e que Diana havia mantido oculto será entregue a Charlotte. Este não será um evento privado. O palácio está considerando permitir que o mundo o presencie. Será um momento comovente de uma mãe passando um presente do passado, um símbolo de amor de avó para a neta. Catherine está se preparando para escrever uma carta que acompanhará o presente. A carta será escrita não como um membro da realeza, mas como uma mãe que quer que sua filha conheça seu verdadeiro valor e identidade. Esta carta, junto com a mensagem original de Diana, conectará 3 gerações. 3 mulheres unidas pelo amor, propósito e esperança se unirão. Você acredita que a princesa Charlotte escolherá uma vida pública dentro da realeza? Ou seguirá um caminho mais discreto como Diana um dia desejou para ela? Você considera que a família real deveria manter o broche e a carta em particular? Ou compartilhá-los com o público? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Antes de ir, certifique-se de clicar no vídeo que aparece em sua tela. 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 Aparece em sua